Bom dia, crianças! A nossa aula de hoje vai ser de ciências. Vamos lá para a nossa atividade complementar? Passe as páginas e vamos para a aula de ciências. Observe lá. Nós vamos dar aula sobre ecossistema. Vocês sabem o que é isso? Ecossistema é o conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente. Ele possui um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. E possui alguns componentes básicos, chamados de bióticos, que são os seres vivos, e abióticos, que são os seres sem vida. Por exemplo, a luz, a água e o solo. Esses seres são sem vida, mas nós, seres bióticos, nós precisamos desses seres abióticos para a nossa sobrevivência. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho mais? Vamos fazer uma leitura lá da nossa página falando sobre o ecossistema. Ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vive em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, formando assim um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Um ecossistema é formado por dois componentes básicos, o biótico e o abiótico. Bióticos diz respeito aos seres vivos da comunidade, tais como plantas e animais. Esses seres desempenham diferentes papéis em um ecossistema e, de alguma forma, todos os seres vivos de um ecossistema dependem uns dos outros. Abióticos são as partes sem vida do ambiente, como o solo, a atmosfera, a luz e a água. Esses fatores são fundamentais para a manutenção da vida, pois garantem a sobrevivência das espécies, atuando inclusive no metabolismo dos seres vivos, como é o caso da água. Tipos de ecossistema. Os ecossistemas são divididos em ecossistemas terrestres, são ambientes representados pelas florestas, desertos, montanhas, pradarias e pastagens. Ao conjunto de ecossistemas terrestres, damos o nome de bioma. Ecossistemas aquáticos são os ambientes de água doce e salgada, como lagos, mangues, rios, mares e oceanos. Agora, nós vamos responder algumas perguntas. Número 1. O que é ecossistema? Observe aí no texto que está explicando direitinho o que é um ecossistema. Você pode usar de acordo com o texto a sua resposta, tá bom? Número 2. Em um ecossistema, existem dois componentes básicos que o compõem. Quais são? Vão lá no texto e procurem, porque está bem explicadinho. E observe lá que tem alguns exemplos. Depois que vocês citarem aqui quais são os componentes básicos, explique eles também, tá bom? Vamos agora para o número 3. Existem dois tipos de ecossistema. Que existem são os terrestres e aquáticos. Considerando essas informações, responda. O deserto é considerado um ecossistema? Aí vocês vão completar. Vão lá no texto ver se o deserto faz parte do ecossistema terrestre ou aquático. E vão completar aqui. Nele, podemos encontrar alguns animais, como o escorpião, que são considerados componentes. Vocês vão me dizer qual componente que é. Se é um componente biótico ou abiótico. Vocês podem ir lá no texto mais uma vez e observar se escorpião é um ser vivo ou não vivo. Pois são seres desta comunidade.
A areia presente neste bioma é um componente. Vocês também vão lá no texto observar se a areia é um componente biótico ou abiótico, pois não possui vida, mas é fundamental para a sua manutenção. Agora a letrinha B, ó. Que nome se dá ao conjunto de ecossistemas terrestres? Tá tranquila essa, hein? Número 4. Cite algumas ações e práticas que contribuem à preservação do meio ambiente. Mínimo de 3, tá? Vocês vão falar algumas ações que a gente vai contribuir para preservar o meio ambiente. Por exemplo, não jogue lixo nas ruas. Vocês podem falar outras mais, tá bom? Beijos e boa sorte!